O goleiro Matheus Cunha, ele fez 6 defesas ontem. O Flamengo que concedeu de chance pro Goiás ontem. Aliás, o Matheus Cunha, hein? Titular. Torcedor do Flamengo. Matheus Cunha. Eu acho que eu não podia falar disso aqui, que podia... Olha que ontem eu vi... Você não erra sempre. Eu pensei uma coisa que eu vi muito torcedor do Flamengo falando ontem. Eu pensei, falei, vou pensar, vou ficar quieto, mas eu vou falar. Matheus Cunha, por exemplo, pegou uma bola ontem que o Santos não tem pego. Verdade. Falou aí de Gerson, falou do meio. É hora de Pulgar e Vitor Hugo mesmo? É hora de Pulgar. O Vitor Hugo foi bem. Acho que é mais que isso. É hora de pensar que alguém lá na frente vai rodar. Opa! Então faz essa conta aí, vamos lá. Salve nação, saudações rubro-negras, estamos chegando aqui com mais um vídeo top com as análises da vitória do Mengão. Quero te fazer essa pergunta, hein? Vitória do Mengão foi convincente? Comente aqui, foi ou não? Comentem, foi convincente ou sem o Vicente? Fique à vontade. Galera, é o seguinte, hoje temos aqui no programa Futebol 90 da ESPN o Pedro Ivo, o Zé Elias, o Bubu, o Vitor Bueno e também o William. Vamos ver aí o que eles vão falar do Flamengo. Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever, a deixar o like e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Batemos 816 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, estamos juntos. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vamos ouvir então eles. Simbora. O Flamengo tem que marcar. O goleiro Matheus Cunha, ele fez 6 defesas ontem. O Flamengo que concedeu de chance pro Goiás ontem. Aliás, o Matheus Cunha, hein? Titular. Torcedor do Flamengo. Matheus Cunha. Eu acho que eu não podia falar disso aqui, que podia... Olha que ontem eu vi... Você não erra sempre. Eu pensei uma coisa que eu vi muito torcedor do Flamengo falando ontem. Eu pensei, falei, vou pensar, vou ficar quieto, mas eu vou falar. Matheus Cunha, por exemplo, pegou uma bola ontem que o Santos não tem pego. Verdade. Sabe aquela coisa? Aquela bola difícil do jogo e tal. O Matheus Cunha pegou uma bola. Mas o Matheus Cunha foi muito exigido ontem, né? É aí que eu quero chegar. O Flamengo não pode deixar o seu goleiro tão exposto ou fazer com que o seu goleiro seja tão exigido num confronto em casa, sob controle, contra o Goiás. E aí eu acho que é o ponto de atenção. Sim. Mas aí não dá para cobrar do Sampaoli, que nunca foi exatamente um técnico que chega começando a armar seu time por trás, que em pouco tempo de trabalho, sem tempo para treinar, porque agora é essa, é maratona, não tem tempo para treinar, joga fim de semana, não tem tempo para treinar, Fla-Flu, não tem tempo para treinar, já tem Libertadores depois Fla-Flu, depois Libertadores. Então, ele vai ajeitando o que ele pode, o que ele está mais acostumado. Então não dá para dizer que a culpa é do Sampaoli, que não convenceu. O Flamengo venceu, precisava vencer, precisava dar uma respirada. A torcida está esperando que a chave vire. Então tem muito do contexto que vai muito além de Sampaoli para mim. Agora, eu tava acompanhando o pré-jogo, finalizou... Eu tava xingando muito o Landinho e o Marcos Braz, né? Sim. Nossa senhora, anunciando o time, bababá, Sampaoli, bababá, todo mundo. E a torcida foi nos caras certos. Na diretoria, xingando. A torcida foi nos caras. Tô errado? Quando a gente fala de planejamento, recomeço em abril. É isso aí. O Sampaoli não tá sendo cobrado. Não, tá difícil. Nem pode. Não, a torcida tá com um olhar pro Marcos Braz e pro Landim. Eu não posso repetir o que falaram deles ali, né? Sei que vocês permitam, mas... Não, melhor não, né? Melhor não. Inclusive, o Davi Luiz também ontem, quando entrou, bem vaiado. Aliás, só uma coisa para entender. Eu entendi o papo de vocês de que o Flamengo entrou para ganhar ontem. O Goiás entrou para quê? O Goiás? Eu tô na dúvida agora. De repente, um empatezinho ontem pro Goiás estava bom, hein? Eu só acho... Eu acho assim... Tava não? Eu acho que... Com a palavra José Elias, né, Edinho? Eu acho só quase que um joga-vôlei. Eu acho só que o Sampaoli tem que começar... time pra frente, a preocupação dele é muito pra frente. É isso, olhar pra trás. Muito pra frente. É muito pra frente. Ontem foi uma vitória importante, beleza? Mas ele tem que encontrar um equilíbrio pra essa equipe. Porque não adianta você marcar, como eu falei ontem aqui, marca 2 e dá 2 chances pro time adversário. Um dia você não vai marcar, o time adversário vai marcar, você vai perder. Esse time do Flamengo tem condições, e ainda segura um pouquinho, né? Eu vi aí ele falando com o Wesley pra segurar e tal. Esse time do Flamengo tem condições técnicas de jogar futebol. Perdeu a bola, vamos nos organizar aqui. Não, mas perde a bola, tem um espaço enorme, o time consegue encontrar... Um latifúndio ali. Consegue encontrar os espaços para jogar, aí não adianta. Não adianta ontem no Goiás, né? Não adianta eu pegar e colocar o time inteiro para frente, vamos lá, e não me preocupar com o que pode acontecer depois. Dentro de 90 minutos, você tem várias alternâncias de comando de jogo.
Você tem várias possibilidades, estratégias. O Goiás fala, tá bom, fico aqui, me ataca, eu vou sair em velocidade. Isso é uma estratégia. Ou senão, vamos jogar, partir para cima do time adversário, vamos pressionar o Flamengo para forçar o erro, já que eles vivem num momento ruim. Aí jogam lá. Né? Mas o Goiás não, o Goiás encontrou os espaços naturalmente. Então, assim, você não pode só pensar em atacar. Ah, mas o São Paulo é assim. Tudo bem, o São Paulo é assim, mas você tem que entender o time o time que ele está comandando, características do time que ele está comandando e o momento vivido. O momento que o Flamengo passa é um momento em que tem que encontrar estabilidade. Porque não adianta você ganhar uma, perder a outra, ganhar uma, perder a outra. Porque você não vai ter tranquilidade para trabalhar nunca. E daqui a pouco ele vai ser questionado também. Hoje o foco, a atenção da torcida está no campo. Vidal, o Davi Luiz, Landim e Braz. Mas acho que é mais para o Braz, né? Nesse sentido. Daqui a pouco, peraí, a gente está aqui, mas e o campo? O que está dizendo? Vamos atrás do campo também, tem que começar a jogar, senão daqui a pouco vai ter mais jogadores serão vaiados, serão perseguidos. Estamos esperando o Gerson. Mas aí o Flamengo, com todo o elenco que tem, não pode esperar o Gerson. O Flamengo tem que ajudar o Gerson quando ele voltar. Acerta o time, é o que nós estamos falando aqui. O Veiga ficou fora, quando voltou, pegou um time organizado, é muito mais fácil. Ao invés de ele correr 50 quilômetros, uma maratona, para entrar no ritmo da equipe, para entrar na movimentação, ele corre apenas, vai dar um intervaladozinho ali de 5 piques de 100 metros, ele já entrou no ritmo do time. Sim. Agora, não pode, o Gerson não pode fazer isso. Eu acho que ele tem que começar a se preocupar em encontrar o equilíbrio para essa equipe. Você falou aí de Gerson, falou do meio. É hora de Pulgar e Vitor Hugo mesmo? É hora de Pulgar, o Vitor Hugo foi bem. Acho que é mais que isso, é hora de pensar que alguém lá na frente vai rodar. Opa! Então faz essa conta aí, vamos lá. Vidal, né? Vitor Hugo, né? Thiago Maia lesionado, Vitor Hugo muito bem mais uma vez, começou bem o ano. É bom jogador. É um jogador que o Flamengo sentiu falta na época da lesão, não se fala muito porque não era um dos badalados lesionados, mas aí volta, mais uma vez bem. Daqui a pouco você tem Gerson. Pulgar, você tem um problema Pulgar bem hoje. demais, hein? Você tem um problema hoje. Pulgar não pode sair do time. Não, exatamente. Você tem um problema hoje de contenção. Sua zaga exposta, ela fica muito fragilizada. Não é uma zaga que exposta dá conta do recado. Você tem um problema na contenção. Você optou por jogar com o volante não está dando conta, o Flamengo está sempre exposto. Então você tem uma opção de jogar com Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, são 3, que seja uma linha de 4, ou talvez balançando com o cara subindo, já são 7, 3 na frente. E tem muita gente para 3 vagas. Você vai tirar o Arrascaeta? Não, né? O Pedro em condições você vai tirar? Não deveria. O Cebolinha está muito claro para mim que, se puder, é a opção do Sampaoli. Só esse já está com Gabriel, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E que não é também o fim do mundo, né? É bom você ter elenco. Agora. Intercala. Então, peraí, é isso aí, essa conta não está fechando. Então, peraí. A conta fecha. A prioridade, o Zé fala, quem sai? É você tornar um time seguro, sólido e você esquecer que Mas quem sai? Calma, sai quem estiver no DM. Tô curioso. O Pedro é dúvida pro Fla-Flu agora. Tô curiosão. Mas eu tô pensando num time ideal, por exemplo. Todo mundo à disposição. Ele está pensando no longo prazo. Todo mundo à disposição. Você querer montar um time com 6 desses caras atacando muito, o que o campo está te dizendo no trabalho de São Paulo? Tem pouco tempo para treinar. Você está exposto. O Goiás não vai ter a qualidade necessária de um Vitor Roque, de um Atlético Paranaense para Mas o Fluminense te machucar, para te espetar. O Fluminense tem. Qualquer time ali de 10º lugar da tabela para cima vai ter. Um time que tem um finalizador. Aí você fica exposto. Então você precisa cercar. Você tem um Vitor Hugo pedindo passagem. Só para te ajudar, ó. O finalizações. Mais que o Flamengo ontem. Não, o Flamengo teve 5 no gol. Teve 5 no gol e o Goiás 6. Foi. 6 defesas do Matheus Cunha. Sim. Nunca na temporada um goleiro do Flamengo foi tão exigido, com 6 defesas. Você vê como é que ele vai com os pés, né? Porque mesmo ele pegando tudo embaixo da trave, é capaz do São Paulo de botar o centro só dos pés. O Matheus, nesse momento, quando teve ontem exigido com os pés, ele foi. Mas nesse momento eu acho que o importante é segurar a bola, Bobo. Não é nem jogar. Eu jogo bem, mas tomo o gol. Ele botou o Santos à frente lá no jogo contra o Botafogo, no outro jogo já deu 2 passinhos para trás. Então, mas voltando à discussão do William, eu acho que tem que pensar por isso. Se você tem 2 zagueiros, você precisa ter uma proteção melhor ajustada. Se você tem 3 com lateral balançando, você precisa ter proteção também. E depende dos 2 zagueiros, né? Como são esses 2 zagueiros? Se você acha que velocidade? Você tem o Davi Luiz para esticar para passe, você não tem para combate. Então você precisa proteger. Exatamente. Vitor Hugo, Pulgar, Gerson, acho que informa. A informação que talvez semana que vem possa estar à disposição volta. E Arrascaeta. E ali na frente? Te devolvo a pergunta ali na frente. Everton Ribeiro fez um golaço mostrando que merece mais minutos. Você vai abrir mão do Gabigol aí no final das contas.
Mas o debate está interditado? Não tá. Eu tô pensando aqui. O teu caminho aí é abrir mão do Gabigol. O São Paulo gira muito time. O Flamengo vai ter maratonas de jogos. Você vai precisar ter um esqueleto. Mas aí você tem ali. Você tem o Everton. Se você quiser o Everton balançando para cá, você tem. Se você quiser um jogo com o Ribeiro, por uma questão de encaixe, de espaço, de servir um atacante, você tem. Você tem o Gabigol como opção. Você tem o Bruno Henrique, que se ainda não é o Bruno Henrique. Vai demorar um pouquinho ontem, ainda, né? hein? Que sentiu ainda um Bruno longe do parece que era. Assim, perto do que ele foi, parece que o cara Mas é uma travado, opção. assim, falta explosão, aquela velocidade, muito sério. confiança, sabe? A explosão. A lesão foi muito séria. Dá pra ver que ele ainda dá uma puxadinha na perna, que ele ainda tá inseguro. Falta de confiança, né, Zé? É um pecado isso. E não tem problema, porque em qualquer formação vai rodar gente, William. Vai. Você não tem como escalar 7 caras. Ninguém defende com 3 jogadores, com 4 jogadores. Hoje você precisa defender minimamente com 7. Abrir mão de 3 já é complicado. Você precisa defender com 7, 8 jogadores defendendo. Baixando, recomposição. Você vai. Essa frase é de Simeone. Simeone fala assim: um time que um não marca, pode ser. Um time que 2 não marcam, muito difícil. Um time que 3 não marcam, esquece, perde. Hoje em dia no Mas futebol, aí tu só valorizou o Simeone, que a gente tá falando aqui nada, tá vendo, William? Simeone, é grife, né? Como é que é? A gente não tem essa grife toda, né? Tá bom. Pelo menos ele escutou a gente. Então, eu escutei, né? Só tô falando uma referência. Tem vídeos? Daqui a pouco. Curioso. Olha, a gente não tem vídeos, mas a gente tem a torcida homenageando o Landim. Sobe o som aí, vamos tem? lá. Tem, olha lá, que você Vai ter falou. pi? Vai ter pi ou não? Opa! Caju. Aí. Suco de caju. Imagens, Isabelle Costa, meu. Porque é o seguinte, meu amigo, o Flamengo só não tá nesse patamar aí do Palmeiras porque a gente já falou do Palmeiras aqui no programa de hoje. O Palmeiras tem um trabalho, é a 4ª temporada do Abel, ou 3ª, porque ele pegou bem o finalzinho de 2020 ali, né? Se não quiser contar, tudo bem, tem 2021, 22, 23, seria a 3ª temporada. Vai para 4 anos no final do ano. Manteve treinador, manteve filosofia de trabalho, manteve planejamento. O Flamengo não pega trabalhou o Palmeiras junto, porque tem o Flamengo lá dentro. Trabalhou junto com o treinador e a diretoria falando a mesma língua, né? É o planejamento de fé. Quando teve o Mundial, como foi o planejamento do Palmeiras? Falando do segundo, né? Mundial, não aquele primeiro lá que o Abel tinha acabado de chegar. Como é que foi, né? O que entrega, a estabilidade. É isso. O Flamengo poderia ter tudo isso, mas para a diretoria do Flamengo, não é assim que funciona. Prefere ir trocando o treinador. E troca aqui, é o Jesus, é o Dome, é o Renato Gaúcho, e é um tiroteio, né? Vai buscar o europeu. Você disse que o Flamengo é o maior adversário do Flamengo, é isso? Já falei. O maior adversário do Flamengo não, é o Flamengo. Existem 2 Flamengos dentro do Flamengo. É aquele Flamengo que todo mundo exalta, é bonito, financeiro, o marketing, captação. Realmente, esse Flamengo é bonito pra caramba. E tem o Flamengo, que é o departamento de futebol. O Calçado outro dia brincou. É inacreditável que dentro de um clube de futebol, o último departamento a ser levado a sério é o futebol, né? Então, assim, existem 2 Flamengos. Existem 2 Flamengos. Essa gestão profissional, e a coisa é rigorosa, é meta, é acompanhamento, sabe? É um processo muito criterioso de contratação. Existe esse Flamengo. Esse Flamengo que é o badalado, a recuperação, pós-2013, que possibilitou os investimentos. Tudo isso é fato. O time de 19, isso é maravilhoso. Só que aí tem que tocar esse time. Esse Flamengo aí é equívoco atrás de equívoco. É equívoco e não é achismo nosso. Só você pegar escolha de treinador, como é que troca da água para o vinho, como é que rompe um Paulo Souza, não interessa se foi bem ou se foi mal, quem escolheu, era a última cartada e não vai bem, pega o Dorival para resolver esse final de ano. Não, agora é o Vitor Pereira para jogar mais, e o Vitor Pereira não dá, pega o Sampaio. O cara vai trocando a água pro vinho, aí vai vendo, uma hora vai dar certo porque o time é muito bom. Aí quando dá certo, aí todo mundo aparece, é entrevista, é música, é provocação, é rede social, caramba. Quando não dá certo, aí fica todo mundo murchinho. É até um pouco incompreensível como existem esses 2 Flamengos dentro do mesmo clube. Porque o Flamengo, bem organizado também no futebol, era para estar ali, palmo a palmo, engalfinhando. Não, sim, e você veja o potencial do Flamengo, o potencial absurdo que tem o Flamengo, falando de elenco, de tudo, que ainda assim, no meio dessas circunstâncias todas, o Flamengo conseguiu ser campeão brasileiro com o Ceni, conseguiu ser campeão da Libertadores. Vou tirar a fase do Jesus, tá? Falando do pós-Jesus. Conseguiu chegar em 2 finais de Libertadores, ser campeão em uma com o Renato Gaúcho. E não está descartado esse ano brigar por alguma coisa? Sem dúvida nenhuma. O talento é... Copa do Brasil, foi campeão também. Enfim,
foi a Mundial. Enfim, com essa bagunça toda, o Flamengo ainda consegue. Imagina o Flamengo organizado. Imagina o Flamengo bem administrado, com um treinador que, esse é o cara. Mas por que esse é o cara? Por causa disso, a gente acredita que é assim, 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 tem a ver com a filosofia do Flamengo, com o DNA do Flamengo, com os jogadores que nós temos. Esse cara casa perfeitamente e tal. Começou, tá um pouquinho mal e tal, mas a gente acredita no projeto, vamos lá, deixa eu levar. E aí vai, a coisa dá certo. Gente, o Abel, não adianta também chorar, porque a comparação é com o Palmeiras, não tem jeito. Aliás, se você quiser falar até do Fluminense, veja onde está chegando o Fluminense com um trabalho a longo prazo, acreditando no trabalho do treinador, porque também podia ter caído. Copa do Brasil, ele tomou 3 do Corinthians, podia ter sido... Diniz já não serve mais, não presta mais, já podia tirar, podia acontecer um monte de coisa. Mas não, tá ali, ó, acreditando. Já não tinha acreditado no Diniz lá atrás, lembrando que é a segunda passagem dele. Agora deram tempo, o cara tá dando resultado aí, esse é o ponto. O Atlético Paranaense, mas não é mais o Filipão, mas é o cara que era da comissão, é o Turro, o cara de confiança e tal, e o Atlético Paranaense está indo. E vem desde antes, né? E o Atlético Paranaense está indo. Isso é filosofia de trabalho. Estou pegando outros exemplos, para não falar só do Palmeiras, mas o Palmeiras é o maior exemplo de todos. É o maior exemplo de todos. Porque quando o Abel chegou e ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão da Copa do Brasil, é bom lembrar que logo na sequência perdeu um título para o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB e em qualquer outro momento, qualquer outra circunstância, um brasileiro ali mais ou menos e tal, já poderia derrubar. Mas o cara tem o título, mas ganhou, mas agora já está perdendo e tal, pronto, já ia trocar. Muito possivelmente, se fosse essa diretoria do Flamengo, teria trocado o Abel. Eliminou pro CRB, mas ganhou a Libertadores, mas agora o negócio tá mal, agora estão pegando o pé, agora tem pressão, vamos tirar o Abel. Já teria tirado. Duas pichações e uma faixa não organizada, a gente estava na rua. Fácil. Mas o Palmeiras manteve, coisa que o Flamengo não fez com outros treinadores que poderiam ter permanecido. Você tá inspirado hoje. Poderia dar sequência pro trabalho. Você lembra da frase premonitória? Estaria ali com o Palmeiras. Por que hoje tá essa distância? Porque tá toda hora começando um trabalho. Vou te passar, Bubu, já. Toda hora tá recomeçando um trabalho, que o Pedro falou aqui no começo do programa. É recomeço toda hora. Então, assim, toda hora que você recomeça, você tem que os jogadores se readaptarem ao estilo do treinador. Aí o treinador faz uma experiência aqui, outra ali, outra colar. É assim, exato, assim para passar para o Bubu, para não parecer subjetivo, achismo, implicância. Quais são os 3 melhores times do Brasil hoje? De se ver jogando, projeto esportivo, de que a gente para e elogia. Quais são os 3? Palmeiras, Fluminense e Fortaleza. Palmeiras, que é o técnico. Aliás, bom exemplo também do Fortaleza, que eu não citei aqui, outro excelente exemplo. Quanto tempo o Abel está lá? Quanto tempo o Diniz está no Fluminense? Quanto tempo o Vojvoda? O Abel oscilou para baixo no Palmeiras. O Diniz teve momentos de questionamento do Fluminense. O Vojvoda teve momentos de olha a opção errada e vai brigar contra o rebaixamento no primeiro turno. E aí é coincidência? É coincidência? Não é. Que coincidências não existem. O existem. elenco do Fortaleza é melhor que o elenco do Flamengo? Não. O elenco do Fluminense é melhor que o elenco do Flamengo? Não tem nenhum elenco melhor. Não tem elenco melhor do Brasil. Não é coisa subjetiva, não é implicante, porque o pessoal lá ouve e fica bravo, sabia? Fica bravo. De novo, falar de diretoria. Mas é a realidade, pô. Mas assim, então muda a mentalidade, que aí vocês não vão ficar bravos porque a gente vai passar a elogiar. A gente vê que o foco passou a ser o diretor no protesto do desembarque, que o foco passou a ser a diretoria no grito da arquibancada, o torcedor também ele começa a olhar mais com lupa. Ele vira e fala, mas dava tudo certo com essa rapaziada aí antes. O que está acontecendo? Então, não precisa também querer inventar roda, entendeu? O São Paulo está oscilando por início de trabalho, aí já estão debatendo se é o técnico certo. Deixa o cara lá, deixa o cara trabalhar. É que no futebol é difícil fazer o simples, ainda mais quando a vaidade é lá em cima. O São Paulo entende um pouquinho mais de bola que o Brás, que o Spindel, que o Landim. O cara chegou falando que ele quer fazer história, que ele tem vontade, de fato era um desejo. O grupo do Landim sempre conversou com o São Paulo. O grupo do Landim já foi a Santiago, se reuniu em hotel com representantes. Deixa o cara trabalhar. Era o nome do Landim, né? Já é o que você fala. É o que você fala. Um protesto na porta do CT. Meia dúzia de conselheiros enchendo o saco e apurreando em ano eleitoral. Faixa não sei do quê. Pichação no muro. Aí o que o dirigente faz? Está insustentável. Está insustentável você, comandando futebol. Então, assim, não precisa reinventar a roda. Olha o que está dando certo. Olha o que está dando certo. O mundo é um grande... Isso aqui está certo, dá pra gente por aqui. Isso aqui dá errado, é melhor não. Você escolhe o que você quer. É isso aí. É impressionante a capacidade de decisões equivocadas ali. Então não dá para se surpreender. Mas é porque não convenceu. Não convenceu, está no 7º jogo, não vai convencer. Não vai ser o Flamengo de 2019 nesse momento. E a gente precisa entender que não... A gente precisa ser claro com o torcedor do Flamengo. Sim. E até o treinador pensa diferente. O Flamengo pode eliminar o Fluminense? Pode. O Flamengo vai eliminar o Fluminense colocando o time do Diniz da roda, dando um banho de bola, jogando como em 2019? Não. Não. Mas aí
tem que entender que o processo é esse. Você optou por não ter convicção e por trocar o treinador em abril, por trocar um modelo por outro. Posso dar só Entendeu? um plazinho aqui rapidinho para Claro. passar para o Bubu que ele quer falar? De novo aquela história de 2019. Sempre vem 2019 à tona. Não tem jeito, né? Sempre vem aquele comparativo. Tá tudo bem, desde que seja um Tudo exemplo bem, do que deu certo. mas vamos entender o que aquele treinador teve, o contexto daquele treinador naquele momento. O cara chegou num período, era de Copa América, certo? E ele 3 semanas de treino. teve 3 semanas para tentar impor a filosofia dele de trabalho, para conversar e tal, para dar treinamento, preparar, questão física e tal. 3 semanas. Ah, William, não é muito, mas também não é pouco. É bem mais do que esse... Pô, o São Paulo chegou já com o jogo, Rogério Ceni chegou já com o jogo, Renato Gaúcho chegou já com o jogo, todo mundo chegou já com o jogo. Ele chegou com esse tempo, certo? Ele começa e ele faz alguns experimentos e quebra a cara. Contra o Emelec, acaba passando, mas no primeiro jogo foi difícil, perdeu o jogo. Tem o jogo pro Bahia e tal, 2 etc. empates com o Atlético Paranaense eliminado da Copa do Brasil. E aí eu quero chegar num outro ponto. Aí, pô, péssimo ser eliminado da Copa do Brasil, mas naquele momento a eliminação da Copa do Brasil deu ao Flamengo a condição de ter algumas semanas ali também de trabalho. É pouco, mas no futebol brasileiro é muito. E aí teve aquela condição de trabalho. Outra coisa que é diferente, aí eu vou entrar em algo que é Só assim... uma coisinha, ele recebeu o Rafinha, ele Exatamente. recebeu o Felipe Luiz, Isso, só pra gente pontuar. E era um elenco, de verdade, não estou falando que os caras não estão nem aí, que eles não têm mais fome, nem nada disso, mas é diferente. Você pega um elenco ali em 2019, que os caras não tinham a Libertadores, Era a chance de fazer não história. tinha o Campeonato Brasileiro, os caras, né, tinha, evidente, mas 2009 tinha sido o último, fazia 10 anos que não ganhava um título brasileiro o Flamengo, Libertadores então tinha 40 anos, o Flamengo não ia para o Mundial há 40 anos, tinha uma mobilização, uma coisa ali de fazer história e tal. O Gabigol não era o que ele é hoje ainda. Os jogadores todos não eram o que eles são hoje ainda, entendeu? Eu não estou dizendo que está faltando vontade, mas o contexto era diferente. Então estava tudo de uma forma muito mais favorável para aquele Flamengo brilhar, para aquele Flamengo ter... Porque a qualidade do elenco já era indiscutível naquele momento, né? E aí você tinha outros fatores que ajudaram demais aquele Flamengo. Hoje é outra característica. Então, de novo... Não espere o 2019, mas esse time pode render muito, tanto é que já rendeu na mão de outros treinadores aí e conquistou títulos, ainda assim conquista títulos, pela capacidade que tem, né? Então assim, calma. E o São Paulo não vai ter tempo, amigão, não vai ter, porque já vem Copa do Brasil, tem mais jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, se passar pelo Fluminense tem mais Copa do Brasil ainda, quer dizer, ele não vai ter o tempo que teve o Jorge Jesus, que ninguém teve mais, ele não tem tempo. O calendário é impiedoso com qualquer um que assuma um clube agora. Coloca aí, William. Não dá. Anota aí. Não dá. Anota aí no seu caderninho. Você soube que acabou meu caderninho? Ah, acabou? Você Se está quiser pegando me dar as folhas da redação? Não, trago de casa também às vezes. Bom. Não é assim não é bagunça Sei. não. Mas eu vou anotar. Mas é tudo organizado. É bagunçado, pode mas como é que anotar é aquele aí. mesmo? É bagunçado. Pesado, hein? Pode O anotar importante aí. é você entender. Claro Pode que eu anotar entendo. aí. O importante Vamos é lá. você entender. Se o Flamengo sair da Copa do Brasil pro Fluminense. Crise. É lógico. Se o Flamengo não ganhar... Achei que você ia falar alguma coisa. Isso é Não, pode óbvio, colocar vamos lá. aí. E São Paulo questionado. Se pode não colocar. passar... Da Copa do Brasil pro Fluminense. Olha, Pode agora Você vai 2h15 do dia... Que dia é hoje? 11? De onde? Assina aqui. 11 de maio de 2023. Cara, o debate foi bom. Muitas coisas que eu ouvi aqui eu concordo. Acho que o Flamengo está longe do Palmeiras e também do Fluminense na parte futebolística por causa do mau planejamento, né? Então, assim, Palmeiras, 3 anos com Abel Ferreira, 3 anos e pouco, né? O Fluminense, 1 ano com o Fernando Diniz. No Fortaleza, Vojvoda tá lá há 2 anos. Então, assim, você percebe, cara, que os clubes que têm um planejamento, que têm uma meta, né? Que dá tempo de trabalho para o seu técnico, eles conseguem, ao longo prazo, fazer um bom trabalho. E por que no Flamengo não dá certo? Por causa da torcida, por causa dos dirigentes. Cara, é um pouco de cada coisa, porque veja bem, se a diretoria do Flamengo não tivesse dispensado o Dorival Júnior no final do contrato dele do ano passado, a torcida não iria reclamar, não iria questionar nada, porque ele vinha de um título da Libertadores e também da Copa do Brasil. Ninguém iria questionar a diretoria, eles trocaram porque eles quiseram. Foi uma decisão deles, né? A torcida pega no pé quando vê que o técnico é muito ruim. Caso do Paulo Souza e também do Vitor Pereira.
Galera, o Vitor Pereira chegou no Flamengo no começo de janeiro. Ele teve até o dia 28, 29 de janeiro para mostrar futebol. E o Flamengo não mostrou futebol. Ele teve 3 semanas, né? O Campeonato Carioca começou no dia 12 ou dia 13 de janeiro. Mas, cara, é Campeonato Carioca contra times menores. O jogo valendo foi na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no final do mês de janeiro. Então, assim, ele teve mais de 20 dias, galera, para montar o time do Flamengo para fazer esse time jogar. E ele não conseguiu, né? O Flamengo perdeu tudo com o Vitor Pereira. Daí dá para entender por que a torcida pede fora Vitor Pereira, porque ninguém aguentava mais, né? O cara não conseguia fazer o Flamengo jogar bem. Cada jogo que passava, o Flamengo tava mal. Tava pior. Daí não tem como mandar o Vitor Pereira embora por falta de resultados, falta de futebol e também por causa da pressão da torcida, né? Agora, o Sampaoli, cara, o que eu penso sobre isso, né? Tem que dar tempo pro Sampaoli. Não adianta pedir para mandar o Sampaoli embora, cara. Se mandar o Sampaoli embora daqui 2 meses, 3 meses, a gente vai terminar o ano e não vamos ganhar nada. É isso que você quer? Não, né? Você quer que o Flamengo tenha resultados. E para ter resultados, a gente tem que dar mais tempo para o técnico. Dito isso, galera, vamos dar tempo aí para o Sampaoli. Se sair da Copa do Brasil, cara, a culpa é só do Sampaoli? Ou a culpa é dos jogadores, do planejamento da diretoria? De quem que é a maior culpa? O Sampaoli eu vou entender que tem a menor culpa. Jogadores terão culpa e também a diretoria terá culpa por causa do mau planejamento. É isso que eu penso. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações. Fui!